Olá, eu sou Elaine Cunha, essa é a Cris, minha irmã. Nós estamos aqui para dar continuidade ao vídeo que nós fizemos sobre parentalização. No mês de outubro, que é o mês das crianças, nós resolvemos abordar os aspectos, que envolvem essa primeira fase do nosso desenvolvimento. Recebemos muitas perguntas e vamos tentar, nesse vídeo, responder algumas delas. A primeira pergunta, então, foi como me relacionar com essa criança interior, E a Elaine vai explicar um pouquinho sobre a visão do GDS, como que a gente pode se relacionar. Então, primeiro, a gente precisa entender que a primeira infância, ela é desde a gestação até mais ou menos 6, 7 anos de idade, onde nós vamos ter várias experiências e essas experiências, elas vão ficar marcadas no nosso corpo, nas nossas células, na nossa alma e vão influenciar a nossa forma de se comportar lá na fase adulta. Na verdade, cada fase ela tem uma necessidade específica a ser preenchida. Se a gente não preencheu por alguma questão, se a gente não estava num ambiente favorável, ou como as pessoas que eram responsáveis por nós, elas foram conduzindo essa educação, esses bloqueios, isso vai gerar uma desestruturação na nossa fase adulta ou um adulto bem estruturado. Isso vai ser determinado pela forma que nós vamos ser preenchidos ou não. Então, a forma como eu vou me relacionar com essas memórias da primeira infância vai determinar o quão eu estou livre ou não. Vamos dar um exemplo. O que tem a ver com a infância? Infância tem a ver com experimentação, aprendizado, liberdade, espontaneidade, criatividade. Uma criança livre é uma criança que está alegre, disponível à experimentação. Então, à medida que nós somos reprimidos, à medida que o ambiente em que a gente está sendo desenvolvido, ele é um ambiente de repressão, que bloqueia a espontaneidade, a criatividade, isso vai gerando marcas na gente e na forma como nós vamos lidar com o novo, com a experimentação. E quais são as consequências? Foi uma outra pergunta que a gente recebeu. Quais são as consequências desse relacionamento, ou da falta desse relacionamento? Como é que eu me relaciono com essa criança interior? Então, à medida que eu tenho bloqueio em experimentar o novo, à medida que eu não gosto de coisas novas, à medida que eu vou me afastando do sensorial, a criança é muito sensorial, à medida que eu vou ficando muito mais cerebral, à medida que eu vou ficando muito mais racional e me afastando desse sensorial, isso já é um sintoma de que eu não estou me relacionando bem com essa criança interior, que seria me relacionando bem com essa fase da minha vida. Na prática, um exemplo, tem pessoas que falam assim pra gente: nossa, quanto tempo que eu não ando de bicicleta, eu adoro andar de bicicleta. Quanto tempo que eu não tiro um tempo para ter férias, Eu tô sem tirar férias há 3 anos. Tem pessoas que vão a festas e não se permitem dançar, a gente chama para dançar e fica: ah, não, depois. Então são coisas pequenas, mas que mostram uma rigidez no dia a dia. Se eu não, faço sempre a coisa do mesmo jeito, se eu não estou aberto ao novo, a me relacionar com pessoas novas, se eu sempre viajo para o mesmo lugar e tem que ser sempre daquele jeito, daquela forma, se eu não experimento pessoas novas, relacionamentos novos, é um bom indício que você está mais rígido aí. Agora eu vou dar um exemplo extremo. Vamos supor que na sua primeira infância você tenha passado por um processo traumático muito forte. Por exemplo, você teve um pai extremamente rígido que te proibia de fazer uma determinada coisa, ele sempre dava um comando verbal, uma frase forte: você é burra, Isso vai fazer com que você se torne um adulto, muitas vezes, inseguro. Por mais que você tenha desenvolvido um papel, mesmo que você pode estar trabalhando, desenvolvendo várias funções da fase adulta, mas toda vez que você vai se deparar com algo que envolva o seu grau de intelectualidade, você fica com sintomas extremamente infantis ou extremamente exacerbados, por exemplo, suor, tremor,
dor de cabeça, ansiedade exacerbada. Então vai um nível além do que a nossa insegurança normal do novo. E aí a gente já vai entrar num grau de a gente explicar um pouquinho também muitas dúvidas que surgiram sobre parentalização, que tem a ver com a infância, né? A parentalização disfuncional, que é foi o alvo do último vídeo da Elaine, a gente está bloqueado em alguma área da nossa vida, lá na infância ou na adolescência. Hoje eu sou uma adulta, porém a minha emoção está parada lá, por alguma situação. Um exemplo, crianças que tiveram vários irmãos mais novos e os pais tinham que trabalhar e aquela criança foi induzida a cuidar dos irmãos de uma forma muito dura, né? Então ela deixou de brincar para cuidar dos irmãos, então ela tinha que dar conta da casa, ela tinha que dar conta de dar a comida para os irmãos, de levar os irmãos na escola, de tomar conta. Às vezes ela até ia para uma festinha ou outra, mas ela tinha que carregar os irmãos. Então ela estava num papel completamente disfuncional, ela estava deixando de ser irmã para ser mãe ou pai. Nós entendemos que determinadas histórias de vida, você não tem muita opção. Às vezes os pais fazem isso com as melhores das intenções, né? Mas nós estamos aqui mais no intuito de um esclarecimento, para que você, se tiver outras opções, que você tente, né, ressignificar, se adaptar e tentar neutralizar essas funções, né? Na verdade, às vezes é duro a gente encarar a nossa história, a nossa realidade, as nossas faltas, né, os nossos buracos, mas esse vídeo é para isso, é para te lembrar ou para te informar que é possível hoje ir lá atrás e resgatar de outras formas, com outras ferramentas, esses buracos. É possível preencher um pouquinho, resgatar e alimentar um pouquinho essa criança interior através de várias ferramentas. Hoje você pode ter que procurar um profissional mais adequado, uma simples tarefa de voltar, por exemplo, andar de bicicleta, ir à praia, não sei, né? Não seja suficiente. Talvez você precise de um profissional, uma ajuda profissional. Mas às vezes não, às vezes só se você listar coisas que você tenha prazer em fazer, vai despertar essa criança interior que estava bloqueada. Então, às vezes, se você começar a se relacionar com coisas novas, já vai despertar algo que estivesse bloqueado. Buscar alguma coisa que te gere criatividade. Se você está no trabalho, por exemplo, um sintoma, né? Você reclama muito da vida, você não consegue rir, não consegue ser motivado, só está naquela função um dia atrás do outro, exercendo, só cumprindo função, cumprindo papel. Sempre da mesma forma, do mesmo modo. Um outro exemplo que a gente queria dar é em relação à fixação. Quando a gente está fixado, Cris, dá um exemplo em relação a uma executiva, por exemplo. Então, isso eu vou resgatar, vou dar um exemplo prático da minha vida, dificuldades que a gente tem de educar também os nossos filhos, né? Eu tenho uma filha de 4 anos e aí a gente está no grande dilema, assim, quanto mais a gente estuda, a gente vê como que é sério você estruturar essa criança da maneira mais saudável possível para ela ser um adulto de sucesso, um adulto bem sucedido com ela mesma em primeiro lugar. Então, essa idade você tem que educar, falar sim, falar não, tem que ensinar a criança a obedecer. E qual é o limite de você educar essa criança para ela te obedecer e não bloquear o lado dela mesma, dela ser espontânea, né? A criança, ela tem, todos nós, né, temos assim, uma necessidade de responder à expectativa dos nossos pais. Quando isso não tem um equilíbrio, a gente forma um adulto que vai sempre escolher e ter as suas funções baseado em responder à expectativa do outro e não dele mesmo. Isso começa lá na infância e aí é um grau de parentalização, quando a gente deixa de fazer as nossas escolhas em serviço do outro, de responder uma expectativa do outro, e a gente forma adultos codependentes. E como que é um adulto codependente? Se eu não me relacionei bem nessa primeira infância com a função que eu deveria exercer, por exemplo, se meus pais sempre me induziram a fazer algo, faz isso para a mamãe ficar feliz,
Ah, legal, se eu não fizer, minha mãe fica triste. Faz isso pro papai ficar feliz. Ah, o papai ia ficar tão feliz se você fizesse isso. Ou se a criança fez uma coisa errada e a gente repreende falando assim, estou muito triste porque você fez isso. Né? A minha terapeuta falou isso pra mim e eu achava que era normal eu virar pra Laura, pra minha filha e falar, tô triste porque você fez isso. E isso você tá gerando um comando errado. Você pode falar assim, ó, não faz isso porque isso é feio, isso é uma atitude errada, não em prol da minha felicidade. E isso é tão comum a gente fazer, né? Vai gerando na criança a responsabilidade do seu humor e da sua felicidade. É uma responsabilidade muito grande para uma criança. Então, de uma forma muito inconsciente, ela vai pegando essa dívida. E quando eu falei no outro vídeo sobre essa conta que não fecha, uma dívida não saldada, é porque os pais que não tiveram esse carinho, essa afetividade, eles vão colocar no filho a expectativa de serem cuidados. Ah, faz isso para cuidar da mamãe. Ah, fica aqui com a mamãe. Essa conta não fecha porque essa criança, por mais que ela faça, ela nunca vai suprir essa necessidade que eu carrego por algo que os meus pais não me deram. Então essa conta que não fecha vira uma dívida eterna. E aí eu vou me comportar, né, adulta, uma mulher adulta, dessa forma infantil. Um exemplo, porque hoje nós temos várias executivas ou grandes advogadas que são bem-sucedidas, exercem o papel, a função de advogadas, donas de empresa, empresárias, muito bem, mas na hora de se relacionar com homem, relacionamento homem e mulher, elas escolhem errado. Elas são ciumentas, têm um comportamento infantilizado, escolhem pessoas que vão abusar emocionalmente, que vão fazer sofrer, e aí tem aquela frase assim, eu tenho o dedo podre, sempre escolho errado. É um bloqueio que está lá atrás. Então, significa o quê? Que eu estou no papel de adulto, exercendo uma profissão, tendo uma autonomia financeira, mas na hora de me relacionar, eu vou buscar lá no meu ego, eu vou buscar lá na minha primeira infância. É, porque quem vai se relacionar com o homem não é a advogada, é o eu. O eu que vai se relacionar, então é a sua emoção que vai se relacionar. E a emoção está infantilizada. Está paralisada lá atrás, né? Ou na infância ou na adolescência. Então vai ser aquela pessoa insegura, aquela pessoa que conquistou várias coisas e você fala assim para ela, você é muito inteligente, e a pessoa não se sente inteligente, a pessoa não se sente capaz. Por mais que você fale, às vezes a gente fala assim, não, você é tão bonita, a pessoa não se acha bonita, a pessoa não se acha capaz, ela sempre vai ser insegura nas suas emoções. Porque aquilo não ressoa com uma verdade dentro dela. Então, por mais que ela queira acreditar, ela não consegue, porque lá dentro dela isso não é verdadeiro. Então, esse é um exemplo clássico de codependência de uma mulher que a gente falou, uma super executiva, advogada, que é muito bem sucedida, mas na hora de se relacionar, infelizmente, vai passar por situações complicadas, né? Vai escolher mal, vai escolher errado, pessoas que vão abusar e vão reforçar esse comportamento inseguro dela. E uma coisa que ela vai estar claramente no papel errado, que ela vai procurar pessoas que ela tenha que cuidar, que muitas vezes exercer o papel de mãe e não de esposa, namorada, mulher. Esse é um exemplo clássico, né? Não por mal, mas é porque é o padrão comportamental que ela aprendeu a desenvolver. Inconscientemente, ela vai tendo escolhas que vão levar ela a exercer e colher esse resultado. Então, na prática, ela vai precisar de uma ajuda profissional para ensinar ela a ser mulher e não mãe, para exercer o papel de esposa e não de mãe. Porque ela precisa aprender a equilibrar. Então, como você vai identificar até que ponto você está colocando um peso em ser cuidada e em cuidar? E tentar equilibrar esses dois lados, né? De cuidar e ser cuidada. Então esse foi um exemplo de parentalização que leva à codependência e esses resultados na fase adulta. Nós temos vários níveis, desde o nível mais leve até o nível mais grave de
de esquizofrenia, psicoses. das suas psicoses, e o quanto essa criança, às vezes, ela precisa abrir mão da sua essência por lealdade aos pais, por manter o casamento dos pais, por manter aquele sistema organizado e estruturado. Então, essa criança, ela pode ser um rebelde, ela pode ser um sintoma de drogado, de notas ruins na escola. Nós teríamos assunto para falar aqui a tarde toda, mas nós vamos parar por aqui e à medida que vocês mandarem para a gente as demandas, a gente vai respondendo. Esse foi mais um Papo Chinua, então fique com a gente e acompanhe as nossas séries. Tchau, tchau!